Paz de Deus a todos. Nessa semana nós vimos um ataque, quer dizer, uma insinuação do Nicolas Ferreira contra os professores. Ele disse que tem um monte de professores que estão mostrando conteúdos adultos para as crianças e dando nota para aquelas que se beijam, né? Só que a obrigação dele como qualquer cidadão, né, tem essa obrigação de, se ver alguma coisa assim, tem que denunciar. E eu não vi nenhuma denúncia sendo feita por ele. Na verdade, ele só fez uma insinuação perniciosa, né, para tentar prejudicar a imagem dos professores no Brasil. É claro que se você for puxar aí, você vai ver que tem professor que provavelmente já deve ter feito isso, ou faz ainda, né? Só que não foi descoberto. Da mesma forma, você vai ver médicos, policiais envolvidos com crime. Nem se fale de políticos, né? Porque políticos, né, que é a classe que ele representa, né? Aí ele não fala nada, né? Aí é engraçado, ele quer se voltar contra os professores. Por que ele não fala da professora, né, Helley, né? O nome dela é Helley de Abreu Silva Batista. Faz alguns anos que essa professora, ela deu a vida para salvar os seus estudantes, né? Entrou um cara lá na creche onde ela trabalhava, né, para botar fogo, matar as pessoas, e ela defendeu as crianças e acabou morrendo queimada. Então aí a gente é obrigado a aguentar um cara desse vir falar mal de professor, né? Tentar jogar a população contra nós professores. Dá para aceitar isso? Aqui no site da CNN Brasil diz que os professores são os profissionais mais confiáveis, de novembro do ano passado. Então acho que isso aí não está agradando o Nicolas, né? Porque eu acho que ele gostaria que fossem os políticos, né, os mais confiáveis. Mas o coitadinho, ele está tentando lutar contra o trabalho dos professores, né? E ele vai se dar mal, né? Porque professores são ungidos. Os professores são ungidos, não mexe com o professor não, porque o professor está do lado do bem. Olha aqui, outra pesquisa, essa aqui é do Instituto Ipsos, né? Professores e médicos são os profissionais mais confiáveis. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem muita informação hoje, né? Só não vai atrás quem não quer. Então, se você segue esse tal de Nicolas Ferreira aí, vê se ele é um cara que fala a verdade, né? Vê se ele é um varão de bem, um cara ungido mesmo, que vai e mostra a verdade pra você, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então, se você parar na rua e perguntar assim para qualquer pessoa, você confia mais num professor ou num político? Certamente a maioria das pessoas vão falar que confiam mais no professor. Ô Nicolas, por que você não sai na rua, né, e começa a perguntar para as pessoas? Fala assim, eu sou político de tal partido, recebo, sei lá, 40 mil por mês, tenho auxílio paletó, auxílio, sei lá, o apartamento oficial aí que vocês têm direito, né? E ver o que as pessoas pensam de vocês políticos, né? Então, o seu objetivo, né, é tentar colocar o povo contra os professores. Agora vem uma questãozinha aqui, uma sutileza. Quem não gosta de professor? Para e pensa um pouquinho. Quem é que não gosta de professor? Normalmente é aquele carinha lá que ficava na sala de aula enchendo a paciência, né? Que não gosta de estudar, não gosta de raciocinar, não gosta de pensar, só gosta de causar e se aparecer. Então, se você age dessa forma, Nicolas, eu acho que isso aí tem a ver com o ódio que você tem dos professores, né? Acho que você não teve uma boa experiência escolar. Coloca o seu boletim aí para ver pra gente como eram suas notas, né? Se você era um aluno exemplar. Vamos ver os seus professores, o que tem a dizer sobre você. Se tiver algum professor do Nicolas aí que quiser falar aqui,
Só mandar uma mensagem que a gente coloca aqui o testemunho, né? Porque ele acabou ofendendo, né? Tentou difamar todos os professores, tentando criar na mente das pessoas que nós somos inimigos e que somos potencialmente perigosos para os seus filhos. Aí vocês veem aí uma professora que deu a vida por uma criança, né? Por várias crianças, ela salvou a vida de várias crianças. E não é um exemplo isolado, não. Qualquer professor assim que eu conheço, assim, se entrar algum maluco na sala de aula para fazer isso, ele vai ir para cima do cara e vai mandar as crianças sair correndo e é isso que vai acontecer, né? Porque nós estamos ali na linha de frente. Você não está na linha de frente, você está aí dentro aí do congresso aí com um monte de ar-condicionados, carro oficial, né? Tudo de mão beijada. Você não está na linha de frente, você não sabe qual é a realidade dentro da sala de aula. Você não tem a moral nenhuma para falar de professor. Aí os pais ouvem isso daí, aqueles que são mais suscetíveis a fake news, né? Infelizmente nós temos muitos pais assim que não tem muita instrução, né? Não é maldade deles. A maldade é sua. Você que leva as pessoas por esse caminho. Aí eles falam, pô, esse professor aí, ou aquela professora, ele está ensinando coisas esquerdistas. Ensina coisas assim de adulto pro meu filho, tá levando ele pro mau caminho. Na verdade, não. Nós professores, nós ensinamos coisas certas e morais para as crianças. Nós falamos que cigarro faz mal, falamos que para as meninas que sexo antes da hora não é certo, tá? Que eles podem ficar grávidas, né? Falamos para os meninos se afastarem das drogas, do crime. A gente não fica incentivando nada disso na sala de aula, não. O que é que você tem na sua cabeça para pensar isso? Essa semana mesmo eu estava falando de cigarro eletrônico para as crianças, lá para os jovens, né? Falando que é errado mesmo. Isso é errado, isso aí destrói seu pulmão, o governo não aprova, a venda é proibida. E você orienta jovens? Nunca vi você orientando nenhum jovem, né? Você só fica falando aí na internet, fazendo videozinho na internet. Produz algo de útil, faz alguma coisa útil aí nesse congresso aí. Só fica na internet falando besteira, puxando aí o saco do Bolsonaro, como se ele fosse seu Deus. Coisa mais ridícula. Outra coisa grave aí já que você fala que é ungido, que você segue a Deus, é temente a Deus, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aí os mandamentos, né? Tá uma versão resumida, mas já vou pegar a Bíblia para ver se é isso mesmo. Ó. 8º mandamento, ó. Não levantar falso testemunho. Então, se você insinuou que os professores estão fazendo isso, essas acusações graves que você fez, você está quebrando o mandamento do Senhor. Aí da Bíblia, que você fala que segue a Bíblia, não levantar falso testemunho. Então você tem que vir com as provas, acusar as pessoas, ou todos os professores do Brasil, né? Inclusive essas professoras heroínas e professores heróis que estão fazendo seu serviço. Que estão dando aula lá no meio numa comunidade, né, numa favela, com ameaça, né? Porque você falou aí que o Bolsonaro ia resolver a situação do Brasil aí da segurança. Não. Resolveu nada. Só gogó, só. Vocês são só gogó. Então vamos ver aqui. Eu vou ver se eu acho na Bíblia, né? Já que vocês respeitam a Bíblia. Vamos ver se vocês respeitam mesmo. Aí vocês falam que professor é contra a Bíblia, que quer mostrar que a igreja está errada e tal. Ninguém fica falando mal de igreja não, filho. Ó, aqui a Bíblia. Sou professor, já li 3 vezes, tá? Olha aqui, ó. Êxodo 20. Tá bom, ó? Êxodo 20, versículo 16. Não apresente testemunho falso contra o seu próximo. Ou seja, você não leu essa parte? Você pulou? Ou sua Bíblia não tem Êxodo? Não tem os 10 mandamentos? Na sua Bíblia não tem os 10 mandamentos? Se não tem os 10 mandamentos, aí fica difícil. Aliás, eu acho que se eu perguntar para todos esses caras aí hipócritas que dizem que são
conservadores, religiosos, mais especificamente cristãos, pergunta para eles quais são os 10 mandamentos. Não sabe. Você pode falar assim, pode falar na ordem que você quiser, mas não sabe, né? Pode perguntar, faz o teste. Aí você vê se o cara ele é um falastrão ou se ele de fato é um religioso, né? Alguém que teme a Deus, né? Eu sou muçulmano, não sou cristão. Eu lembrava aqui desse mandamento, que é para não levantar falso testemunho contra ninguém. Mas aí eu acho que na hora que eles falam, eles não pensam muito em Deus, né? Porque quem pensa em Deus de fato, pensa no que vai falar. Porque teme a Deus. Então, se eles não temem a Deus, eu acho que eles têm que lembrar que Deus é todo poderoso, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas o objetivo disso tudo é sutil, né? Jogar as pessoas contra os professores, causar uma confusão, dividir a sociedade, né? Porque aí ninguém vai confiar mais em ninguém. Você não confia no professor, você vai confiar em quem? Se o professor aquele que professa. A raiz da palavra professor, ela significa professar, que tem a mesma, acho que é do latim, tem a mesma etimologia de profeta. Então o professor, ele não é o profeta, né? Mas ele professa, tá? Ele ensina, ele guia. A palavra didática significa instruir, conduzir, né? E pedagogia significa guiar a criança, né? Instruir a criança, guiar. E esse cara aí, ele guia quem? Né? Só as pessoas que acreditam nele. E eu acho que cada vez mais pessoas vão deixar de acreditar nele, porque não é possível que as pessoas não vejam isso que eu estou mostrando aqui, né? Aí o cara ataca os professores, que são... Os pais vão trabalhar e deixam os seus filhos com a gente, né? E tem essa confiança, porque para você deixar seu filho com outra pessoa, você tem que confiar, né? Aquele professor vai levar meus filhos para um passeio, vai lá para o zoológico. Os pais confiam, né? Confiam na capacidade na escola. Aí você quer quebrar essa confiança, qual o seu objetivo? Que ninguém confie mais em ninguém. Não, ninguém vai confiar mais em professor, em médico, em bombeiro, em pastores, em padres, né? Se você pesquisar aí, vê na internet quantos casos de pastor, né, com crianças temos, né? Quantos casos de padres. Se você pesquisar até mesmo sheiks, qualquer coisa. Mas isso não significa que você tem que generalizar, né? Se você pegar e jogar todas as pessoas umas contra as outras, vira um caos. Vira uma anarquia. E é isso que parece que esses caras aí de extrema direita querem, porque todo mundo um dividido contra o outro, aí você consegue quebrar a união do povo. E o povo, quando não tem união, aí os políticos fazem o que querem. Então, Nicolas, você quer quebrar a confiança da sociedade nos professores? E quer que eles confiem em quem? Em políticos como você? Esses carinhas aí que ficam fazendo vídeos na internet? Né? Que horas que os políticos acordam? Quantos dias vocês trabalham? Vocês batem ponto lá onde vocês trabalham? Né? Como é que funciona esse sistema aí? 4x3, 3x4, mostra a sua folha de pagamento, faz tudo aí para mostrar para o povo que você realmente é uma pessoa diferenciada, né? Que eles podem confiar 100%. Porém, a Bíblia diz outra coisa. Olha aí o que a Bíblia diz, irmãos. Assim diz o Senhor. Quer dizer, aqui é em Jeremias, né? 17:5. Pode pegar sua Bíblia. Olha lá. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Disse tudo. Ou seja,
Ô, Nicolas, você fala que você confia no Bolsonaro, né? Você confia aí não sei em quem, no político tal, quem é do seu partido você confia. Então, segundo a Bíblia, tu és um maldito. E quem confia em você também é maldito. Ó, maldito é o homem que confia nos homens. Quem confia em homens, quem confia em políticos, é um maldito. Tá bom? Ah, tudo bem, você pode falar, mas aí a Bíblia está dizendo que não podemos confiar nos professores. 100% você tem que confiar só em Deus, é isso que eu acredito. Mas, falso testemunho que você fez aí, insinuação, né? Insinuação que os professores estão fazendo isso em sala de aula, tentando jogar a sociedade contra os professores, aí é complicado, né? Eis aqui, irmãos, mais um versículo aqui da Bíblia, Apocalipse 21, 8. Eu vou ler aqui da minha, tá? Para vocês compararem aí com a do site do Bíblia Online, tá? Quanto aos covardes, isso que ele fez foi o quê? Covardia, né? Porque na cara de nenhum professor ele é capaz de ir lá bater na porta e falar: você está fazendo isso, isso, isso. Infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras. Ficar falando de Bolsonaro pra cima e pra baixo é o quê? Não é idolatria? Meu mito, meu mito. E todos os mentirosos, tá em Apocalipse, ó, vocês não falam de Apocalipse direto, que tá chegando o fim, né? E sei lá o que, né? Ó, o lugar deles é o lago ardente, de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, segundo a Bíblia, os mentirosos vão pro inferno, né? Assim, papo reto. Então, você vai seguir esse tipo de gente? É isso que você quer pra você? Vamos lá, irmãozinhos. Agora, Provérbios 6, né? 16 até 19. Vamos lá. Tá aqui, eu tô vendo na Bíblia, mas deixei na tela pra vocês aí. A tradução do Ferreira. Do 16 ao 19, né? Olha lá. Javé detesta 6 coisas, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, a pessoa que te olha assim, né? Ele tem os olhos meio altivos, né? Língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, aí, né? Aí já são outros casos, né? Pelo menos não tem nada apontando para isso. Coração que maquina planos perversos. Ou seja, a pessoa que só pensa em, né, ficar na internet fazendo coisas, falando mentiras, né? Fake news. Né? Pés que correm para a maldade. Faz tempo. Quer dizer, eu nunca vi esse cara fazendo essa pressão de fazer um bem, né? Tipo, para ajudar alguém na rua, para ir num lugar onde não tem saneamento básico. Quando teve o derramamento de mercúrio lá na Amazônia, que os Yanomamis ficaram bebendo aquela água cancerígena com mercúrio, e suas crianças também, e suas mulheres grávidas bebendo aquela água e contaminando seus fetos. Onde é que você estava, Nicolas? Seus pés estavam correndo para a maldade ou para a bondade? Testemunha falsa, que profere mentiras. E aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ou seja, a 7ª ele abomina, que é isso aqui, ó, semear discórdia. É o que a gente está vendo. Colocando pessoas contra pessoas, familiares contra familiares. Isso Deus abomina. É pior do que detestar, é abominar. Tá aqui. Aqui, ó, Provérbios. Ou a Bíblia é mentirosa. Amigos, estamos numa cruzada contra as fake news. Quer dizer, contra as mentiras, né? Vamos parar de usar estrangeirismos aqui. É mentira pura e deslavada, né? E é uma cruzada contra a maldade, né?
Então, para terminar, eu gostaria de citar aqui um versículo do Alcorão, tá? Que é o capítulo 16, versículo 105. Os que forjam mentiras são aqueles que não acreditam nos sinais de Deus. Tais são os mentirosos. Ou seja, quem é mentiroso não acredita em Deus de verdade. Ele fala que acredita porque sabe que isso lhe trará benefícios. É uma fé falsa, de conveniência, né? E assim, esses caras aí que você vê, você que é crente, que infelizmente está sob o domínio dessa lavagem cerebral, principalmente da política que começou a entrar na religião, principalmente dentro das igrejas, não tenha medo deles. Que a própria Bíblia diz, né, que um profeta que fala uma coisa que não acontece, então não é profeta, é um falso profeta. E o que eles disseram, né, nas últimas eleições? Eles fizeram várias profecias lá. Falaram que o Bolsonaro ia ganhar, que ele estava do lado do povo de Deus, e perdeu. Ou seja, são todos falsos profetas. Durante a pandemia falaram que os ungidos não seriam tocados. Só que o vírus não quer saber se você é crente, se você é muçulmano, se você é da Umbanda. Não quer saber. O vírus vai ver se você tem células ali, sangue, e vai entrar e vai te matar. Tá? Ou te deixar muito próximo disso, né? É uma luta contra a ignorância, contra a mentira. E não tenha medo deles, eles não são ungidos. Não são ungidos. Né? Eles não têm poder nenhum. Eles não têm poder de criar uma mosca que se quer, ou de ressuscitar uma formiga. Uma formiga morreu, pede para eles ressuscitarem. Eles não têm poder nenhum. Quem tem poder sobre tudo, sobre toda a vida e toda a morte, é somente Deus. Né? Essa é a lição das Escrituras Sagradas. E se você ler também ali em Apocalipse, tem uma parte que fala, né, de uma igreja lá que não era nem salgada e nem doce. E por isso Deus, ele tem uma analogia ali que essa igreja é cuspida, porque ela ficou detestável para Deus. Então, vocês que são aí evangélicos, vocês têm que ir para cima desse pessoalzinho aí que está querendo se aproveitar da religião, né? E isso acaba também prejudicando a imagem dos cristãos aí pelas outras pessoas, né? E até entre eles mesmos, né? Tenho amigos que falam que está tendo muita divisão e discórdia. Igual aquele versículo que eu falei lá, né? Semeando a discórdia entre as pessoas. Então é isso, amigos. Espero que gostem e compartilhem, curtam e vão pra cima desses mentirosos aí. Salam, a paz de Deus.